Oi, oi! Seja bem-vindo à segunda aula da minissérie Quarto do Bebê. Nessa minissérie a gente está aprendendo um quartinho super fofo de criança e essa é a segunda aula, o segundo episódio. Se você chegou nessa aula diretamente, eu te sugiro que volte na primeira aula, que é de modelagem, para você começar a fazer a modelagem desse ambiente junto comigo desde o zero, subindo as paredes e tudo mais. Para acompanhar comigo, é só me pedir a planta e todos os arquivos que a gente está utilizando nesse projeto no Instagram, no direct do Instagram, tá? Você vai me pedir, Instagram arquitetura de perto. Você manda lá no direct qual que é a minissérie que você quer, cada minissérie da semana tem um nome diferente, você vai ver lá. E aí você deixa seu e-mail que eu te mando todos os arquivos referentes à aula. As primeiras aulas eu mandava só a planta. Eu estou testando agora mandar planta mais arquivos já, para a gente não ter que ficar procurando os arquivos, blocos e texturas no meio da aula, para a gente poder agilizar isso daí e vocês aprenderem já com tudo na mão, tá? Para ficar bem mastigadinho mesmo. Aí vocês me contam se vocês estão gostando desse formato ou se vocês gostam de me ver procurando os bloquinhos. Eu acho que desse jeito aqui funciona melhor porque agiliza a aula para vocês, né? Então, só me pedir, você acompanha. Se quiser já assistir essa aula aqui para ver como é que é, também fique à vontade. E se já acompanhou a primeira aula comigo, já tá tudo certo, então vamos lá, a gente vai começar a configurar isso daqui agora. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é refinar os cantos, certo? Então, os cantos refinados, a gente gosta, eu gosto de dizer que, na vida real, nada é tão 90 graus quanto essas extremidades aqui que o 3D gera, né? O SketchUp gera. Então, eu sempre gosto de refinar esses cantos, deixando um pouquinho mais abaulado, para não ficar tão artificial, para não ficar tão duro, tão rígido. Então, eu dou um clique aqui, ó, e eu uso a ferramenta do Freedo Corner, que é um plugin que eu já ensinei a baixar, tem vídeo no Instagram, ensinando como que faz a instalação correta desses plugins, tá bom? Então, eu dou um clique aqui. Aqui eu tenho a medida referente ao raio que vai ter ali nesse abaulamento. Então, aqui já tem a marcação de como que ele vai ficar. Eu posso aumentar, posso diminuir, por exemplo, eu posso colocar aqui 0,3. E aí, eu vou vendo aqui essa marcação e vejo qual que eu vou gostar mais. Vou testar com 0,3 para ficar bem nítido ali aquele abaulamento, bem suavizado. Vamos ver se não vai ficar muito. Eu dou um Enter e vejo como que vai ficar, olha só. Achei que ficou... Opa! Deixa eu voltar aqui. Eu achei que ficou bem suavizado, ficou interessante. Gostei bastante. Vou deixar assim. Aí a gente vai fazer no rodapé. Eu vou dar um clique aqui. Vou pegar o Freedo Corner novamente e vou devolver aqui o valor de 0,3. 0,3. Vou colocar o 0. 0,3. Vou dar um Enter que a gente já vai... Eles já vão permitir, olha só. A gente consegue ver que ele já deu a marcação certinha. Então, eu dou um Enter e espero carregar. Olha só, já está pronto. Fica bem bonitinho, né? Fica bem mais natural. Esses bloquinhos aqui que nós pegamos, ó, eles já, por exemplo, já vem com esse abaulamento feito, olha lá. Na verdade, ele vem tipo com um chanfro. Porque aqui no Freedo Corner a gente tem opções diferentes. Se é chanfrado, se é abaulado, se é um abaulado mais arredondado, ou se ele é mais, tipo, mais pontudinho, sabe? A gente tem como fazer essas alterações. Aqui, ó, não sei se a gente conseguiria fazer, deixa eu testar. Vou clicar aqui, vou dar um valor, pode ser 0,3 também, olha lá. Tudo que você vir que tá muito rígido, você quiser mudar, você pode dar um clique aqui, você pode tentar, porque fica bem bonito, tá? Entrar. Esse aqui, ele tá querendo que entre meio que dentro do grupo, olha só, eu clico aqui, entro de novo, dou mais um clique e crio isso. Eu acho que são apenas esses. Nos quadrinhos, talvez não dê por causa desse meio esquadrinho que tá cortado aqui, mas nós podemos tentar também. Então, dei vários cliques aqui até entrar dentro do grupo. Aqui eu vou mudar, porque o quadrinho tá menor, eu vou mudar para 0,1. Vou dar um OK. Vamos ver, ele processou direitinho, deu certo, então já vou fazer nos outros. Agora o valor já está ali, já dou só o Enter, certo? Algumas vezes, essa meia esquadrilha aqui, que é esse aqui que está na diagonal,
costuma impedir a gente de utilizar. Então, a gente tenta. Se utilizar e deu certo, ótimo. Se não deu, passa pra frente. Principalmente se for algo que é detalhe pequeno e que não vai aparecer tanto na modelagem. Agora, se for algo muito gritante, eu acredito que, por exemplo, essa prateleira, ela precisava muito ser refinada, porque ela tá bem assim, aparente, né, na modelagem. Então, ela eu não abriria mão de fazer. Então, feito isso, a gente vai agora começar a definir qual cena que nós vamos renderizar de verdade. Então, a gente vai entrar primeiramente aqui no Asset Editor. Eu já vou vir aqui também em editar e vou reexibir tudo, para poder reexibir o teto e tudo mais. Então, assim que eu abrir o Asset Editor, eu vou vir aqui nessa engrenagemzinha, já posso até desativar o Progressive. E aqui em Render Output, eu vou ativar o Save Frame. E aí o Save Frame cria essas barrinhas do lado e aí eu consigo identificar qual que é exatamente a parte que vai estar na minha cena, na minha imagem renderizada. E aqui eu posso mudar as proporções dessa imagem também. Vou colocar aqui, por exemplo, em Picture, e eu crio uma imagem mais estreita, né? E eu posso ir mudando essa proporção. Eu posso vir, por exemplo, em Custom e mudo as proporções aqui, ó. Por exemplo, eu posso pôr 0,2 e aí eu consigo ajustar da melhor maneira que eu achar, né? Para que fique um efeito bem interessante. Então, olha aqui. Eu posso vir aqui e posicionar mais ou menos assim. Eu venho em Zoom, que aperto o Z do teclado e crio esse zoom, trazendo um pouquinho mais para trás, para eu ver, por exemplo, um pouco mais do tapete, se eu quero. Aí eu venho na mãozinha, esperar ele carregar. E aí você vai posicionando até chegar. O ideal é que a imagem não esteja torta, esteja um pouco mais centralizada e um pouco na altura do olhar do observador também, sabe? Então, eu fiz isso daqui, agora eu vou vir em câmera e vou em perspectiva de 2 pontos para deixar todas as linhas verticais retas, certo? Então, olha só, eu venho aqui, ó, e já posiciono de forma que essa parte aqui fique um pouco fique um pouco mais igual à parte de cá, para não ficar, ou seja, para a imagem ficar mais centralizada. Então, feito isso, eu já vou vir em visualizar para eu não perder essa cena, adicionar cena. E aí, feito isso, eu vou ligar as minhas sombras e eu congelo a imagem antes de ligar as sombras para eu ter certeza de que eu não vou perder esse ponto aqui que eu cheguei e gostei. Então, feito isso daqui, eu vou ir mudando a posição do sol aqui nos meses do ano e nas horas do dia, para eu ver qual que é a melhor posição, se eu vou querer um pouquinho de sol entrando aqui dentro ou não. Então, olha só, eu vou alterando aqui, de pouquinho em pouquinho, e vou vendo como que vai ficando esse resultado, tá? Então, olha só, aqui assim eu vi que entrou um pouquinho de sol de um jeito legal. Aí eu posso ir alterando também aqui pelos meses do ano, ó, para ver como que vai ficar mais legalzinho. Olha só. Tinha uma ali que eu tinha gostado. Acho que era mais pra cá. Era essa aqui, mas eu não quero que pegue tanto assim do bercinho. Vamos ver. Eu acho que eu vou manter essa daqui. Aí eu só venho aqui na minha cena 1, ó, e venho e atualizo ela. Então, agora ela já tá com essa informação da iluminação embutida. Então, feito isso, eu posso desligar aqui as minhas sombras, tá? E a gente vai fazer o teste dessa iluminação. Só que para fazer esse teste, a gente precisa ter em mente 2 coisas. A gente vai usar uma configuração para teste de iluminação que tira todas as cores e texturas da imagem, da cena. Então, tudo vai ficar em uma mesma cor e a gente vai ver só o efeito da iluminação. Então, para isso, eu preciso vir aqui, ó, e ativar o que a gente chama de Material Override. Que a gente chama não, né? É o nome dele. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa antes configurar o vidro da janela. Por que isso? Eu vou vir aqui com o baldinho de tinta, vou pegar aqui e vou vir no Asset Editor para a gente configurar esse vidro. A configuração do vidro é totalmente reflexivo
e totalmente transparente. Aqui, a gente já tem a configuração do vidro, certo? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu preciso da luz passando por esse material que é o vidro. Se eu não configurar, eu não tenho a luz passando, eu não vejo o efeito da iluminação natural. Então, para eu conseguir esse efeito, eu já configuro aqui logo de cara o primeiro material que a gente vai configurar e depois disso eu venho aqui, ativo o Material Override, mas eu volto aqui nas configurações desse material que é o vidro e para ele eu desativo esse Material Override. Então eu venho aqui em Can Be Overridden e desativo. Por quê? Porque se ele pegar essa configuração de ter a mesma coloração do resto do ambiente, ele fica opaco. Ele perde as configurações de vidro. Então, dessa forma aqui, o vidro não vai ter incidência dessa configuração do Material Override, de forma que a gente veja a luz passando, veja o comportamento da luz nesse ambiente, porém, o render fica rápido, porque ele não considera as cores e texturas dos outros objetos, apenas do vidro nesse caso, tá bom? Então, feito isso, eu volto aqui na minha cena, clico aqui para voltar nela, e a gente coloca para renderizar para ver. Então, aqui só para conferir, eu vou deixar aqui no valor de 8, mais ou menos, que quando eu mudo o valor de exposição para baixo, eu aumento a claridade da cena, tá? Então, uma cena mais clara. Aqui tá ativado direitinho. Aqui eu vou aumentar a qualidade para 800, para poder manter uma qualidade mais ou menos boa. E aí a gente consegue ver o resultado. Eu vou colocar para renderizar e assim que a gente já conseguir ter um feedbackzinho de como que vai ficar, eu volto. Então aqui eu já até pausei, porque já dá para ver um pouco do efeito. Você vê que tá tudo branco, mas eu consigo ver a luz do sol passando e o ambiente tá claro, tá uma cor bacana. Então o que que acontece? Essa luz aqui tá extremamente estourada, vocês conseguem ver, né? Então aqui a gente vai alterar a Sunlight. Então eu vou voltar aqui, fechar. A gente vai voltar no Asset Editor e vamos começar a fazer as alterações. Testamos, vimos o comportamento da luz do jeito que tá. Agora a gente vai começar a fazer as modificações necessárias. Então aqui na Sunlight, ela ficou uma luz muito forte. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir ela um pouco, por exemplo, para 0,5. Vou entrar aqui dentro dela. Vou colocar esse Size Multiplier aqui em 8, mais ou menos, que é para a sombra ficar um pouco mais dissipada, sabe? E aqui eu vou alterar a coloração para um pouquinho mais amareladozinho, mas pouca coisa. E vou colocar para renderizar de novo para ver o que vai ter modificado. Porque o que acontece? A Sunlight, ela entra dentro do ambiente e ela ilumina o ambiente como um todo. Então, se eu diminuo ela, eu também escureço um pouco o ambiente. Aí, se eu for lá na exposição e aumentar a claridade, ilumina tanto a claridade do ambiente quanto essa luz do sol que está entrando. Então, às vezes fica estourado. Então, às vezes a gente vai ter que inserir uma outra iluminação para poder gerar esse equilíbrio, certo? Então, uma iluminação artificial, alguma coisa assim. Então, vamos testar para a gente ver e a gente volta. Aqui eu consigo ver que a Sunlight já diminuiu um pouco de intensidade, mas ela ainda está bem forte. Então, já vou fechar aqui, vou abaixar bem mais. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um valor de 0,006 e vamos ver muito. Não é 0,06, não é 0,06, né? Aqui, vamos ver como que vai ficar. Vou colocar e a gente volta. Então, olha só, a luz aqui continua muito estourada e o ambiente agora ficou escuro. Então, vamos lá. A gente vai voltar aqui. Vamos alterar aqui na exposição de câmera, a gente vai aumentar esse valor para tipo 10. Colocar aqui 11, na verdade, 11. Na Sunlight, eu vou manter ela mais ou menos nessa potência para eu ver o efeito que isso vai gerar. E agora, a gente vai acrescentar alguma iluminação artificial. Vou desligar a sombra aqui, só para não ficar muito pesado. E aqui nessa extremidade de trás aqui da parede, ó, eu vou vir... Deixa eu ver se essa parede tá certa, tá? Eu vou vir aqui e vou acrescentar uma Rectangle Light. Vou colocar aqui, e essa Rectangle Light eu vou vir aqui e vou colocar nela, por exemplo, um valor de 200. É um valor alto, a gente vai testar, se ficar muito
alto, a gente abaixa, enfim. Tudo depende de como que tá a preparação do ambiente para isso. Quanto de luz natural entra, quanto que tá a exposição, e aí a gente vai equilibrando. Então aqui eu vou deixar invisível e vou colocar para não aparecer nenhum reflexo. Vou voltar aqui na cena 1 e vou colocar mais uma vez para a gente ver o que vai acontecer, tá bom? Então aqui a gente já consegue ver um efeito bem mais interessante dessa entrada de luz. Tá uma entrada de luz bem assim amena, né? Não tá estourando nem nada. Então, o que aconteceu nesse caso? O resto do ambiente ficou mais escuro, né? A gente abaixou a exposição, então isso aqui melhorou bastante, mas o restante do ambiente ficou escuro. Mas aí a gente resolve isso com o quê? Com a Rectangle Light. Opa, deixa eu voltar aqui. A gente resolve isso com a Rectangle Light. Então, eu vou voltar aqui e vou aumentar a potência dela. Eu não tinha colocado 200, não, achei que eu tinha colocado 200. Vou colocar aqui, por exemplo, um valor de 300 pra gente ver. Retangular, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. E vou colocar para renderizar de novo pra gente ver. Então, olha só. Deixei até o render finalizar pra gente ver o resultado. Eu acho que agora já ficou bem mais interessante a iluminação do restante da cena, porque a gente vai acender essas lâmpadazinhas, então não precisa ser um ambiente muito claro. Então, essa entrada de luz aqui, que tá como se fosse um entardecer ou bem de manhãzinha, eu acho que tá bem adequada. E eu vou ensinar um macetezinho para vocês aqui, que pode ser que vocês queiram mudar um pouco aí esse efeito da iluminação. Vocês vêm aqui nesse primeiro ícone, vem em exposição, ativa aqui e vocês conseguem alterar, olha só, por aqui como que vai ficar essa exposição, como que vai ficar a incidência das luzes, se vai ser mais forte, se vai ser mais fraco, olha só. É bem interessante, pode aumentar contraste. Então, eu gosto bastante, vou colocar tudo aqui em 0 de novo. Eu gosto bastante desse efeito, de conseguir... Esse aqui tá agora no máximo, né? Mas eu vou desligar. Eu gosto bastante de poder configurar por aqui, pra gente conseguir um efeito, às vezes, de melhora ali mais bem sutil ali no finalzinho. Eu quero ajustar, mas é pouca coisa, a gente consegue ajustar direto por aqui, sem precisar mexer nas configurações. Tá bom? Testar as iluminações dessas lâmpadazinhas aqui, antes do restante dos materiais. Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, você vê aqui que elas têm cores diferentes, né? Eu tenho uma rosa, uma azul, uma branca e uma assim mais palhazinha. Então, eu vou clicar aqui nas rosas, por exemplo, e eu vou ver que vai marcar todas elas ali. Então, elas são de características iguais. Então, olha só, eu vou clicar aqui e vou criar um grupo só para eu testar. Isso, eu criei um grupo delas todas, tá vendo? Elas ficaram todas juntinhas. E agora eu vou clicar aqui na Mesh Light. Vou vir aqui no Asset Editor, nas iluminações, e aqui nessa Mesh Light eu vou dar uma corzinha para ela, rosinha, do jeito que tá mais ou menos indicando lá. Então, olha só. Eu vou ver se eu consigo manter assim, ó, porque eu preciso ver aquela rodela ali num tomzinho de rosa. Se ela começar a ficar muito branca, ela não aparece não, olha lá. Então, eu tenho que tentar deixar ela um pouquinho rosa. Olha aqui, ó. Assim, eu consigo deixar ela um pouquinho rosa. E eu deixo essa iluminação aqui bem fraquinha, tá? Não precisa ser uma iluminação forte, não. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor de 20, para eu ver como é que vai ficar, e não vou mexer em nada aqui. Feito isso com as rosinhas, agora eu vou clicar nas azuis, de forma que eu marque todas elas, vou criar um grupo para poder ativar Mesh Light, vou clicar aqui e vou de novo escolher uma, aqui eu já posso pôr o valor de 20 para testar, né, gente? A gente vai ver ainda se esse 20 vai ficar bom. E aqui eu também posso colocar uma corzinha para ela. De forma que a própria lâmpadazinha fica azul e não só a iluminação que está incidindo. Então, aqui acho que já deu. Aperto o ESC aí e a seta do meu teclado, né? Espaço do meu teclado para acessar a seta. Aqui eu vou clicar. Vou criar um grupo. Vou ativar Mesh Light. E nessa daqui, eu acho que vou colocar uma mais amarelinha mesmo. Tipo assim. E vou colocar aqui um valor de 20. Vamos ver se esse negócio não vai ficar muito colorido, né?
A gente vai testar, se não ficar bom, paciência, a gente usa Emissive. Então, cliquei aqui, essa daqui eu acho que eu vou deixar verdinho, vou criar um grupo, vou ativar a Mesh Light e aqui vou entrar e nessa configuração dela eu já vou deixar 20 em intensidade e aqui vou colocar um verdinho para ver como que vai ficar o efeito. Se eu consigo um verdinho aqui. Aí. Então, vamos testar com essas iluminações aqui pra gente ver o que vai gerar. Pode ser que fique bem estranho. Vou voltar aqui na cena 1 e vou colocar pra renderizar pra gente fazer esse teste. Que aí a gente vai ver essas iluminações, o efeito, e vai ver a iluminação do sol e tudo mais. Então, vamos colocar e a gente volta. Olha só, aqui eu já consigo ver o efeito, elas acenderam, mas elas estão refletindo um pouco em volta delas. Então, eu vou aumentar um pouco a potência delas e eu vou tentar deixar elas um pouco menos chamativas. Vamos ver se a gente consegue. Então, eu vou fechar aqui, vou vir aqui, vou pegar a rosinha, por exemplo, e eu vou trazer ela o máximo que eu conseguir pra cá, mas pra ela ainda ser rosa. Olha lá, agora ela tá um pouquinho rosa. Aqui no azul, a mesma coisa, eu vou ir trazendo pra cá o máximo que eu conseguir pra ele ser azul ainda. Acho que aqui... Ai, fechei errado. Volta. Aqui na amarelinha, mesma coisa. Trazer pra cá o máximo que eu conseguir pra ela ficar mais clara, só que também não deixar de ser amarela. Talvez aqui assim. E a verdinha, trazer pra cá. De forma que ela seja um verdinho, mas não tão forte. Vamos ver, acho que vou clarear um pouquinho mais. Esperar carregar. Trazer um pouquinho mais pra cá. Vou deixar assim. E agora, essas potências eu vou aumentar todas para 50 e vamos ver como que vai ficar, né? Se não vai ficar muito. 50, ou pouco ainda. 50. E vamos renderizar de novo para a gente ver o resultado. Então, aqui a gente já viu o resultado, ficou bem mais levinha a iluminação, a cor na própria lâmpadazinha, né? Ficou bem legal. Eu acho que eu vou tentar deletar essa daqui, só porque o efeito dela tá ficando muito forte da própria iluminação. Então, essa aqui eu vou dar uma deletadinha nela. Vou fechar aqui, já vou fazer essas atualizações. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu fechar, se eu apagar ela, vamos ver se eu apago as outras. Não, deu certinho. Então, eu vou apagar essa aqui só para eu não ter aquele efeito tão forte, igual eu tava dando. Vou voltar aqui na cena 1. E agora, eu vou aumentar um pouquinho mais a potência. Acho que eu vou colocar aqui para 70 e vamos ver se não vai ficar muito. 50, eu achei que já até ficou legal. Assim, deu para ver a iluminação em volta, mas vou ver assim se fica melhor. Aqui, ó, já pausei, nem vou deixar o render chegar até o final. Vou aumentar um pouco mais a iluminação agora. Vou voltar aqui no Asset Editor e vou ver se eu coloco aqui um valor, por exemplo, de 110. Vou dar Ctrl C aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vamos ver se não vai ficar muito forte, gente, socorro, acho que agora vai ficar meio forte, mas vamos testar. Sem deixar o render acabar, agora eu acho que já ficou meio forte mesmo, eu vou diminuir um pouco, até porque quanto mais aumenta a potência, menos cor tem a bolinha, né, a lâmpadazinha. Então, se eu fechar aqui e diminuir um pouco, acho que eu vou colocar, por exemplo, um valor de 85. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Eu acho que vai ficar melhor, eu nem vou testar de novo, já vou fechar aqui, já vou fechar as minhas sombras, vou desligar o Material Override e vou começar já a configurar o restante dos materiais. Porque aí depois, na hora do render final, a gente ajusta esses últimos pontos, certo? Então aqui, ó, vamos começar
configurando aqui essa laca do bercinho. Então, eu pego aqui com conta-gotas, ele não tá com cor aqui programada. Então, eu vou vir em cores, vou vir aqui num cinzinha claro, que a gente até usou, mas então eu vou dar outro nome para ele, vou colocar aqui berço. E aí, essa cor eu vou utilizar para pintar o bercinho. Então, eu vou dar vários cliques aqui, vou ir pintando. Só clicar aqui, vou pintar tudo aqui. Só ir clicando e ir dando a coloração, tá bom? Aqui, já tá pegando tudo, né? Vou vir aqui no de cima, pra ver se ele tava junto com os outros, deve estar junto, não, tá separado. Então, dou vários cliques aqui e pinto, certo? Pintei tudo, vou conferir aqui com conta-gotas, então tá ali a configuração. Eu vou entrar aqui em Reflection, eu vou aumentar bastante reflexo. Aqui eu vou descer para 0,9, mas aqui eu vou aumentar para 2,2. Vou deixar ele bem reflexivo, certo? Feito isso, vou entrar aqui, vou aproximar um pouco, vou vir aqui nesse fiozinho e vou dar uma configuração de reflexo. E vou diminuir aqui um pouquinho, closeness. Vou tirar o zoom aqui. Vocês podem vir aqui em estilos, editar e desabilitar esses perfis aqui, só para ficar mais leve, tá? A modelagem. Então, já vou fechar aqui, olha só, fica bem mais rápido para mexer. Baldinho de tinta B do teclado, vou pegar aqui esse metal, vou vir aqui do lado, metallic, vou dar uma clareada, vou levar para o máximo, e aqui vou colocar um pouquinho fosco, e pronto. Textura agora dessa coxinha de cama aqui. Vou clicar aqui, vou pegar essa textura, vou vir aqui. E aí, nessa textura, a gente vai utilizar o bump. Então, eu vou colocar aqui o bump e eu vou pegar alguma textura no meu computador que seja uma textura de tecido. Então, eu vou vir aqui nas minhas texturas, vou pegar aqui um tecido, vou escolher algum aqui, esse aqui, por exemplo, só para ele pegar o mapeamento dessa textura para a coxa de cama. Então, ela vai ficar toda cheia de rugosidade, sabe? Então, aqui eu vou diminuir para 0,4. E essa textura aqui, ela já é uma textura preta e branca, né? Então, não precisa, mas de qualquer forma, eu vou vir aqui em Color Correction, vou deixar a saturação no mínimo, para poder ter certeza, e aqui eu vou diminuir um pouco, para ele fazer a leitura. O que é preto fica mais para baixo, o que é mais claro fica mais para cima, para ele criar esse relevo. Então, pronto. Agora, eu vou ir no restante das texturas aqui. Vou primeiro aqui na do lençol. Então, ele também tá sem, olha só, do lençol. Então, eu vou vir em cores. Vou pegar alguma corzinha aqui, por exemplo, um azulzinho. Vou dar vários cliques aqui. Até ele marcar todo o colchão. Vou pegar o azulzinho, vou clicar. Esperar ele pintar tudo. E agora eu vou vir em editar e vou diminuir bem essa corzinha, que eu não quero um azul forte. Vou deixar assim e agora eu vou entrar aqui na configuração, fechar aqui e sair com, aperta espaço aí, ou pega a setinha aqui direto, apertando o ESC, e eu quero agora configurar o lençol, certo? Então, eu vou vir aqui, vou fazer o mesmo procedimento mais ou menos, só que eu vou escolher uma outra textura. Então, uma menorzinha. Vou pegar, por exemplo, essa daqui, vou abrir. Eu diminuo ela, se for o caso.
Aqui eu vou colocar 0,1, tá bem sutil. E pronto. Agora eu vou vir nesses outros brinquedinhos aqui, almofadinhas, e vou puxar a textura direto daqui. E vou dar aqui um valor de 0,2, por exemplo. E vou fazer isso para os demais também. Vou puxar aqui. Vou ativar. Vou vir para cá. Aqui, 0,2. Bump, ativa, puxa, aqui, 0,2. Posso também dar um leve reflexozinho para eles aqui. Esse daqui agora. Puxa pra cá. Aqui eu nem tô colocando Color Correction, porque se ficar sutil é até melhor, tá? Porque eu não quero que fique muito gritante os efeitos. Então não tem problema nesse caso. Eu vou ativar, vou puxar pra cá. Aqui, 0,2. Prontinho. E agora, deixa eu ver aqui esses narizinhos e tudo mais, se eu consigo dar uma configuração isolada para eles. Consigo. Então, aqui neles, eu vou colocar um leve brilhozinho. Leve brilhozinho não, vou colocar um brilho, mas vou diminuir aqui. Certo? Afastar um pouquinho. Vou virar. Aqui nesse laço desse aqui, não sei se é uma configuração igual a deste, por exemplo, tô achando que sim. Não, não é. Então, vou fechar aqui. Abrir aqui, vou copiar, vou colocar aqui 0,2. Este daqui também. Esse aqui já tá configurado. Já. Eu acho que são só esses, porque agora tá repetindo as texturas de um pro outro. E nesses olhinhos aqui, ó, eu acho que deve ser a mesma textura desse, então já tá configurado. Esperando carregar. Só conferir aqui se esses olhinhos já tem configuração repetida. Já. Então, aqui tá certinho. Já posso dar ESC aqui para sair. Já configurei, então, todos eles. Essas estrelinhas aqui, ó, provavelmente elas não vão estar na parede certinha. Eu vou colocar elas para clicar aqui. Vou colocar elas para trás. 1,5 para ver se vai dar certo ou se não vai entrar dentro da parede. Parece que ainda tá entrando, né? 0,5 para frente. 0,5 para frente. Então, vai ter que ser assim mesmo. Então, vou trabalhar aqui as configurações delas. Então, vou vir aqui na lua, vou colocar, vou dar um reflexo. Eu vou diminuir aqui para 85. Pode ser um efeito parecido com couro, nesse caso, mas ela já tinha uma configuração, né? A mesma configuração de lá. Mas vamos ver se não vai ficar ruim. É a mesma configuração de alguma coisa das almofadinhas, provavelmente. Esse aqui já não tá com configuração, pelo visto. Então, aqui eu posso diminuir um pouquinho. Em Bump, eu vou ativar. E a gente vai adicionar uma textura. Adicionando a textura, a gente volta aqui e a gente vai ter o mapeamento. Então, aqui a gente põe o valor de 0,2 e ele vai pegar um pouco da textura, um pouco do brilho também. Então, se a gente quiser aumentar um pouquinho o brilho, aumentar um pouquinho a textura para ficar mais marcante, pode, fica legal. Então, aqui vamos dar também para uma configuração para este, que parece já não ter configuração. Então, vou também colocar reflexo, diminuir um pouquinho aqui no Glossless, adicionar um mapeamento, então, bitmap, vou pegar aqui a mesma textura, não tem problema. Vou voltar e vou colocar aqui um mapeamento de 0,4 também, e a gente já vai ver o efeitozinho ali, que vai ficar bem legal. Esse daqui provavelmente já é a mesma cor que a gente usou lá embaixo,
Então, vou manter desse jeito, vou colocar um brilhozinho pequeno, mas não muito, porque senão vai brilhar muito a almofada também, não é o efeito que eu quero, certo? Agora, aqui, ó, vamos ver se já existe configuração. Não existe. Eu vou colocar uma configuração, uma corzinha azul aqui. Vou pintar ela. Agora, eu vou vir aqui e diminuir um pouquinho essa configuração dessa cor, para não deixar um azul feio. Quero um azul mais clarinho, assim. E agora, eu vou colocar uma configuração aqui nele. Fechar, pegar de novo. B. Vou abrir. Aqui eu vou colocar o reflexo e vou diminuir um pouquinho aqui, mas vou deixar já com o reflexo mesmo. Aqui, nessa cor de trás, gente, se vocês quiserem tirar essas barrinhas aqui da lateral, a gente vem aqui no Save Frame e desativa, tá? Tira as barrinhas. Eu gosto de deixar porque daqui a pouco eu já vou colocar para renderizar mesmo e eu já não corro risco de esquecer. Vou pegar a cor aqui agora dessa parte da parede. Vou colocar nela um reflexo com bastante glossiness e eu vou adicionar um mapeamento. Aqui a gente vai fazer um mapeamento que já existe aqui. Então, a gente vai vir nesse Noise B, por exemplo, e aqui a gente vai colocar nele um valor de 0,1 para ver. Posso colocar 0,001, ele vai ficar bem miudinho, conseguem ver? E aqui eu vou diminuir para 0,6. Então, ele não vai ficar perfeitamente liso. É um efeito bacana que a gente consegue. E aqui na parede, eu também posso fazer a mesma coisa. Porém, olha, vou colocar reflexo. Vou colocar aqui um glossiness. Vou ligar o mapeamento bump. Vou deixar ele num valor de 0,8, por exemplo. Vai ficar bem forte, mas a gente testa. E aqui no Noise B, eu vou colocar 0,1 em vez de 0,01 igual ao outro. Vai ficar um efeito mais forte, né? Então, aqui também eu posso diminuir, colocar 0,5, já que tá maior o granulado, né? Pra gente ver como que vai ficar. Agora, nessas telinhas aqui, a gente vai jogar uma configuração de reflexo mais forte para os quadrinhos ficarem bem reflexivos. Então, 2,5, por exemplo. Vou fazer isso em cada um deles, tá? Reflexo no máximo. E aqui 2,5. Reflexo no máximo. E aqui 2,5. Eu posso também colocar um pouco de configuração de vidro, ó, dando um pouco essa clareada aqui na... Fazer isso nos outros também. Difração, vou dar só um pouquinho. Que ele dá uma suavizada no efeito e dá um aspecto de vidro também, né? Que é o que a gente quer. Então, fica um vidro ao mesmo tempo bem reflexivo. Então, nessa daqui, que é a última, reflexo, 2,5. E aqui, um pouquinho de reflexo. E depois a gente analisa e vê se a gente quer alterar alguma coisa depois. Então, venho aqui, aproximo desta... Vou acrescentar também um efeito de reflexo, diminuir um pouco aqui. E no bump, eu vou pegar a própria textura, arrastando para cá, vou colar. Vou colocar um valor aqui de 0,2 para ficar um pouco mais sutil. E aí, ele já aparece ali aqueles veios, né? Bem mais marcadinhos. Agora, subindo para cá, vou dar a configuração da prateleira. Então, vou colocar aqui. Esperar aparecer o valor dela, acho que eu cliquei aqui em cena. Ou não. Colocar o reflexo, vou diminuir aqui um pouco. E aqui no bump, eu vou puxar a própria textura também, como a gente fez lá na moldura do quadro. Vou colocar aqui um valor de 0,3, por exemplo. E vou aumentar mais o reflexo aqui. Posso colocar também aqui um valor de 0,8 para aumentar um pouco. A gente já consegue ver melhor o efeito aí, né? Aqui, 0,2, acho que vai ficar melhor. Pronto. E nesse daqui, a gente já vai colocar um valor que abrange todos eles. Então, aqui, 0,8, por exemplo. Podemos também adicionar o bump.
aqui. Vamos ver o efeito que gera. Aqui eu vou colocar um valor de 0,5. Pode até ser 1 mesmo, parece que tinha ficado legal. Vou deixar 1. É um efeito mais forte. Aqui, a gente vai configurar essas folhinhas. Então, eu vou clicar aqui, vou colocar um pouquinho de reflexo, um pouquinho deste, e vou puxar aqui também para cá. Vou colocar um efeito de 0,4 para ver, e vou aumentar aqui um pouquinho, certo? Agora, do próprio vasinho, eu vou dar uma configuração reflexiva para ele. E aqui eu vou aumentar, vou ativar, aumentar para 2. E aqui eu vou diminuir só um pouquinho. Configuração do cesto agora. Então, eu vou clicar aqui para configurar o cesto. Vou entrar, vou dar uma configuração leve de reflexo aqui. Reflexo alto, mas vai ficar leve por causa do glossness, mais leve por causa do glossness. Vou aumentar esse mapeamento, né? Deixar ele mais expressivo. Então, olha lá, eu consigo ver as rugosidades direitinho. Eu vou deixar aqui em 0,7, mais ou menos. E eu consigo ter esse efeito bem legal. E agora os tecidos, né? Vou pegar esse tecido aqui. Ele não vai ter reflexo. Então, eu já posso ativar o bump e trazer ele para cá direto. E deixar um valor também altinho de 0,7, por exemplo, para aparecer bastante as rugosidades. Bastante, mas não tanto também, né? Então, nesse daqui eu posso colocar um pouquinho de reflexo. E posso, como se ele fosse uma fita ou algo assim. E agora, no bump, eu arrasto para cá a mesma textura e coloco aqui um valor de 0,5. E aqui eu abaixo mais esse reflexo. Então, acho que configuramos quase tudo. Falta a gente configurar rodapé. Então, aqui no rodapé, eu vou colocar um leve brilhozinho. Vou diminuir aqui. E no piso, eu vou colocar uma configuração de reflexo mais expressiva. Porque eu vou adicionar o bump aqui. Para ter certeza de que ele vai fazer uma boa leitura, eu vou usar o Color Correction. Eu vou deixar preto e branco assim. E aqui eu vou colocar um valor de 0,4. E vou ver qual que vai ser o efeito. Aqui eu posso aumentar para 2. Nove, 5. Pronto, eu acho que assim vai ficar legal. Então, eu vou fechar aqui. E agora, a gente vai fazer a configuração para esse tapete. Então, nesse caso aqui, eu vou dar um clique nesse tapete. E a gente vai tentar utilizar, clicando mais uma vez aqui, a gente vai utilizar a ferramenta For, que é de criar grama. E a gente vai tentar criar um efeito bacana aqui para esse tapete. Eu vou aumentar esse valor dele aqui para 10. Essa altura eu vou colocar aqui 0,5 e o restante eu vou deixar desse jeito mesmo. Vou colocar aqui 0,2, vou deixar o restante desse jeito mesmo, porque a gente vai testar. Se ele não ficar bacana assim, a gente pode usar a própria textura dele, que tá bem legal, e só gerar um mapeamento bump para ele, né? Mas vamos testar com o For pra gente ver. Esse mapeamento aqui, essa cor, na verdade, a gente vai dar um mapeamento para ela. Então, eu vou vir aqui e vou colocar esse Noise B também. E vou colocar aqui 0,1. Porque eu quero que ele tenha alguma rugosidade, alguma textura mesmo aplicada, para que ele não fique tão liso, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor de 0,5 e vou manter dessa forma. Então, vamos conferir se a gente já configurou tudo que vai aparecer na nossa cena. Nem tudo aparece, né? Mas o que aparece eu acho que nós configuramos. Então, vou fechar aqui, clicar na cena novamente. E quando eu entrar aqui, ó, eu vou dar umas configuradinhas, umas configuradazinhas em alguns quesitos. Aqui eu vou deixar em médio, aqui eu vou diminuir um pouquinho para 0,4 só para melhorar um pouquinho a qualidade.
Aqui eu já vou deixar em 800, vou conferir o Matte Override se está desativado, certo? E a gente vai fazer um render de teste para ver o efeito de tudo aí, tá bom? Então, vou colocar e a gente volta. Olha só, aqui tá finalizado o render, a gente já vê o efeitozinho que tá dando, eu acho que tá bacana. Eu vou iluminar um pouco mais a cena e eu vou fazer algumas alterações. Por exemplo, eu vou diminuir um pouco o brilho do bercinho, para que as luzes não tenham esse reflexo tão formadinho aqui. E vocês veem que eu não pintei essa parte aqui, né, de cinza. E eu vou deixar esse cinza um pouco mais branquinho também. Então, vamos lá, vou fechar aqui. Ah, e o tapete também eu vou aumentar um pouco o tamanho e a quantidade de fiapinhos, tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar tudo que a gente falou que ia fazer, né? Olha só, primeira coisa, eu preciso pintar essa parte aqui, ó. Essa base aqui que não foi pintada. Então, vou dar vários cliques. Vou pintar ela aqui. E aqui, vou diminuir um pouco o valor para deixar esse aqui mais branco, menos cinza. Feito isso, eu vou entrar aqui no Set Editor e eu vou deixar isso aqui com um reflexo um pouco menor. Então, eu vou colocar aqui 0,7, apesar dele ter aqui o IOR ativado, eu vou deixar ele um pouco mais foscozinho. Vamos ver se assim vai dar certo. Vou deixar aqui, e aqui eu vou diminuir. Vou deixar em 2, vamos ver como é que vai ficar. Agora, configuração do tapete. A gente vai vir aqui no Fur, eu vou aumentar essa quantidade aqui, vou digitar um valor de 20, por exemplo, pra gente ver. O tamanho eu vou aumentar para 1 e acho que é isso. Acho que não precisamos diminuir, acho que eu vou colocar aqui 11, só para diminuir um pouco a espessura. O que mais que eu falei que a gente tinha que fazer? Eu ia clarear um pouco mais a cena, então eu vou vir aqui, aqui em câmera, e vou colocar aqui, por exemplo, um valor de 10,5, 10,3, para aumentar um pouco mais a claridade da cena. E aí isso também vai aumentar as iluminações Mesh Lights aqui, né? Então a gente vai ter que ver como que isso vai ficar. Eu achei um pouco forte o brilho dos quadrinhos, porque isso depende muito da posição que ele tá. Dependendo da posição, a gente não ia achar muito, dependendo ficou, porque às vezes o reflexo da janela tá pegando muito. Tem casos que a gente coloca muito reflexo, na hora que você olha no render, por causa do que tá refletindo nele, não aparece nada. Vamos supor que tenha uma parede lisa na frente deles refletindo. Aí a gente aumenta muito o reflexo para ver se fica um pouco mais aparente. Então, em alguns casos, a gente precisa diminuir, né? Então, vamos ver aqui o que mais que eu tinha falado. Prateleira, brilho, etc. Eu acho que tá certo. Eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha aqui, que eu vou pegar o zoom e vou ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais a cena, para ficar legal, de um jeito que fique legal. Deixa eu ver aqui, esperar ele carregar. E vou puxar aqui para o lado, de novo, para dar uma centralizada mais bacana. Vou só configurar se está em perspectiva de 2 pontos, e está. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ativar as sombras também, de novo, que vai ser as mesmas sombras que a gente já tinha utilizado. E aí, eu vou vir aqui na cena 1, clicar com o botão direito e vou atualizar, que aí eu atualizo essa posição aqui, melhor. E agora, eu vou colocar para renderizar de novo, para a gente ver quanto isso melhorou e como que ficou. Vamos lá. Então, aqui eu nem preciso deixar chegar até o final para ver que aumentou a iluminação aqui das Mesh Lights. Eu vou diminuir elas um pouco agora e eu vou trocar a cor dessa coxinha de cama que para mim não tá combinando. Então, eu vou fechar aqui. Nas Mesh Lights, eu vou vir em uma por uma e vou colocar, então, o valor de 65, tá? Então, Ctrl C, aqui Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. A gente vê depois se vai ficar legal. Certo? Então, fechando aqui, eu vou pegar o baldinho de tinta, vou desativar aqui as minhas sombras, vou pegar o baldinho de tinta apertando o B, vou pegar aqui
essa textura. E eu acho que eu vou utilizar uma textura que eu já tenho. Eu vou colocar aqui no Diffuse e vou escolher uma textura que eu já tenho, que seja mais clarinha aqui. Por exemplo, essa daqui ou esta. Acho que essa aqui tá boa. Deixa eu ver. Vou acrescentar e já vai modificar aqui. Então, aqui, ó, eu já tinha usado uma outra textura parecida para fazer o mapeamento, então nem vou trocar. E vou só aproximar aqui para ver o tamanho e como que tá o mapeamento aqui direto no SketchUp, tá? Então, olha só. Eu acho que tá um tamanho legal, tá bacana. Vou aproximar um pouco mais. Vou manter assim e vamos voltar na cena e colocar o render mais uma vez pra gente poder ver o resultado, como que vai ficar. E depois a gente já volta para as configurações avançadas e de alta qualidade, né? Vamos lá. Finalizado aqui o teste, eu vou alterar, diminuindo um pouco a Mesh Light. Eu vou diminuir um pouco a Rectangle Light, que tá deixando aqui em cima muito branco, muito estourado. E outra coisa que eu tinha pensado... Acho que era só isso mesmo. Diminuir a Rectangle Light, diminuir as Mesh Lights um pouco. E acho que é colocar um pouco de reflexo aqui, como se fosse uma pintura mais... um pouco mais acetinada. Então, deixa eu voltar aqui nas iluminações. Mesh Light, eu vou colocar aqui o valor de 45, 45, 45, 45. Aqui eu vou diminuir um pouco para 270, mais ou menos, na Rectangle Light. 270. A Sunlight eu vou aumentar ela um pouquinho, tá? Para 0,8. E vou pegar aqui o B do teclado, vou vir aqui e vou adicionar um pouco mais de brilho para cá. 8, 7. E aqui eu vou diminuir para 4. 5. Certo. Vou colocar de novo para a gente ver e voltamos. Voltando aqui, eu já pausei o render, a gente já consegue ter uma ideia de como tá ficando. Eu ainda vou diminuir um pouquinho a Rectangle Light, a potência, e vou aumentar um pouquinho a Sunlight, só pra gente ver essa iluminação mais lateral aqui entrando. E eu acho que fechou. Então, eu vou vir aqui na Sunlight, vou começar por ela. Na Sunlight, eu vou colocar o valor de 0,1 mesmo, pra dar essa clareada. A Rectangle Light eu vou diminuir ela aqui para 245, mais ou menos, para a gente ver, então, como que vai ficar. E última vez vou colocar para a gente ver e já colocar as configurações de qualidade. Então, olha só, acho que a iluminação aqui já tá bem bacana. Um detalhezinho que eu vou querer alterar aqui, pouca coisa, que vai ser pegar o baldinho de tinta aqui e dar um pouco mais de reflexo ao piso. Eu tinha reparado isso antes, eu vou diminuir isso aqui para 0,1 e vou deixar o reflexo do piso aqui mais expressivo, então 2,2, por exemplo, certo? Então, feito isso, posso fechar. Vou entrar aqui, a gente vai começar a dar as configurações de qualidade. Então, aqui em Render, né, com o progressivo desativado, tudo direitinho, a gente vai colocar aqui em qualidade alta, a gente vai deixar aqui em câmera do jeito que está, aqui a gente vai aumentar para 1920 e ele já vai dar o valor proporcional para nós. Aqui nos parâmetros a gente vai manter aqui em 0,1. Eu tô pensando em testar com esse número menor, mas quanto menor esse número, mais qualidade tem a cena, mas mais pesado fica. Eu te aconselho a colocar 0,1, tá? Manter desse jeito. E eu tô querendo fazer um teste com 0,5. Eu ainda não testei assim, mas você pode manter em 0,1, porque o meu é para questão de teste para poder depois informar para vocês como é que vai ficar e se isso aqui dá diferença na qualidade. Aqui eu vou aumentar para 48, também deixo o render mais lento, se você quiser deixar um número tipo 18, 24 também
pode, tá? Não precisa colocar um tom alto. Aqui, esses eu não vou mexer. Em Global Illumination, eu vou expandir as configurações. Vou colocar Irradiance Map. E aqui, eu vou alterar para... Não, eu vou deixar 70-40, não vou alterar. Aqui, eu vou alterar para 40303. Aqui, eu vou colocar em 2. Em Ambient Occlusion, eu vou colocar um valor de 400. Aqui não vou mexer, aqui não vou mexer. E ainda em Noise, eu vou colocar aqui um Mute, tá? Um valor baixinho para ele, uma configuração baixa para ele. E o restante eu vou manter como está. Aqui ficou errado, ó. 030404. Não, mentira, é 040303. Certo. Feito isso, então, aqui eu vou aumentar para 1.600. Também você pode deixar 1.200, tá? Porque fica mais lento o render. Então, feito isso, eu já vou colocar para renderizar essa cena. Já vai ser a imagem final. Você coloque a sua aí também. Se quiser postar seus resultados, marcar o nosso Instagram, ou se quiser me mandar também para eu ver como que tá a sua evolução, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser que eu posto, eu posto. Se você quiser só me mostrar, olha, Carol, não posta, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês evoluam, quero ver esse progresso de vocês, sabe? Se puderem, me mandem renders que vocês faziam antes e como tá ficando o resultado de vocês com essas aulas gratuitas, porque o meu intuito é realmente contribuir com o crescimento de vocês. E eu acredito muito que a renderização é a nossa melhor linguagem para falar com o cliente dentro de arquitetura. Então, fica ligado no Arquitetura de Perto, no Instagram, né? No YouTube também. Eu pretendo começar a fazer lives para a gente conseguir desenvolver mais partes teóricas também, que são extremamente importantes e que muita gente às vezes não entende a importância, que é você entender as configurações por trás daquilo que você está fazendo, para você ter autonomia e realmente conseguir identificar as nuances que tem, né, de cada material. Então, eles têm variações mesmo dentro de um único tipo, por exemplo, dentro da madeira, dentro do vidro. Então, tudo isso é bem importante a gente saber e eu quero passar isso tudo para vocês também nas lives e nas aulas aqui. Então, fique ligado. Se você quiser me mandar sugestões de temas de live, se você quiser me mandar dúvidas, vídeos para eu poder fazer para sanar dúvidas de vocês, eu também vou adorar. Quanto mais conteúdo e dúvidas vocês tiverem aí para me sugerir, mais conteúdo eu consigo publicar para vocês, tá bom? Então, tchau, tchau. Me mande o resultado que eu quero ver e até a próxima minissérie, pessoal. Um beijo!